Rivais assustados com a força do Flamengo em fazer dinheiro infinito. Adidas, eu conheço o pessoal da Adidas do Palmeiras. Então ele falou comigo, quando vocês foram campeão brasileiro, o Palmeiras vendeu e foi um dos recordes. Aí, ó. Se não me engano, 600 mil peças. Quando a gente foi campeão brasileiro em 2018. 18. Então eu com a Adidas. Chuta quantas peças o Flamengo vende no ano. O abismo não para de aumentar, segundo os próprios rivais, entre Flamengo e Palmeiras. Isso porque o Palmeiras revelou Hendrick e Estevão. O dia que o Palmeiras, esses moleques da base, e atualmente não tem cara igual, o Flamengo vai sumir do mapa. As contratações do time do Corinthians é um tapa na cara de Flamengo e Palmeiras, que pagam suas contas em dia. O Corinthians está devendo parcela do Mateuzinho para o Flamengo. O Corinthians, o Rojas saiu do Corinthians, executou 40 milhões de reais na FIFA. O Corinthians tem que pagar 40 milhões de reais à vista por ter sido condenado por não ter pago o jogador. O Corinthians não paga ninguém. Como é que o Corinthians traz o jogador pagando 70 milhões de reais em 2 anos e meio, Lugol? Isso é um escárnio. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera! Nesse vídeo vamos acompanhar os rivais, logicamente, né? Falando sobre a condição, né, financeira do nosso Flamengo, que, olha, não para de crescer, dinheiro infinito. E também vão falar, né, sobre as contratações do time do Corinthians, que para muitos é um verdadeiro escárnio, né? Tendo em vista que o Corinthians tem muitas dívidas e deve muita gente, beleza? Esse vídeo tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar bastante. Assista ele até o final. Vou deixar aqui os créditos, tá? Pro canal do Lugol. Canal do Lugol, abraço Lugol, né? A galera aí do canal Turma do Amendoim e também pro canal, tá, do Fernando Instaverde. Tamo junto? Agora vamos acompanhar o que eles falaram, né, sobre o Flamengo e também sobre essa situação aí, né, do Corinthians contratando geral, mesmo devendo geral. Roda aí, produção! Se aparecer um novo patrocínio, é a Crefisa que vai dar a última palavra. Então, se aparecer uma empresa, hoje a Crefisa paga 81 milhões, que é nada, hein? Ou melhora logo esse patrocínio, ou o Flamengo vai nadar de braçada nos próximos anos. E daqui a pouco tem uma declaração do Matos, falando das camisas da Adidas. A diferença de Palmeiras e Flamengo é assustadora. O que o Flamengo arrecada de camisa é assustador em relação ao Palmeiras. Eu vou colocar daqui a pouquinho, vou colocar até antes do senhor Eric falar aqui, porque olha esse vídeo aqui, os créditos ali ao como é que é o nome do canal? Ao Samuca TV. Eu peguei um trechinho só desse podcast do Matos participou, e ele fala o seguinte, o senhor Eric, Karina e Juninho, em 2018, quando o Palmeiras ganhou o Brasileiro, hein? Quando o Palmeiras ganhou o Brasileiro, o quanto o Palmeiras vendeu de camisa da Adidas, ganhando o Brasileiro, e o quanto que o Flamengo ganhou no mesmo ano, que o Flamengo não ganhou praticamente nada. Olha o que o Matos fala da diferença de Palmeiras e Flamengo, todos os créditos ao Samuca TV. Vamos acompanhar esse trechinho do Matos. Porque o Adidas, eu conheço o pessoal da Adidas do Palmeiras. Então ele falou comigo, quando vocês foram campeão brasileiro, o Palmeiras vendeu e foi um dos recordes. Aí, ó. Se não me engano, 600 mil peças. Quando a gente foi campeão brasileiro em 2018. 18. Talvez com a Adidas. Chuta quantas peças o Flamengo vende no ano. Fala um número aí. Tô falando Palmeiras que tem 600 mil que o Palmeiras vendeu. Terceira torcida do Brasil. 1 milhão. 1 milhão. Né? Todo mundo fala 1 milhão. 2 milhões. Puta que pariu. O Flamengo vendeu 2 milhões de camisa. Caramba. Então, por isso. Enquanto isso, São Paulo com 98 milhões de camisa, o Corinthians aí não pagando ninguém, mas contratando o DP, o Flamengo nem se fala. O Flamengo vendeu 2 bilhões de camisa no ano que o Palmeiras foi campeão brasileiro, Karina. 600 mil camisas contra 2 bilhões. Cada vez mais se distancia. Milhões, é. 600 mil. 600 mil contra 2 milhões de camisas. Cada vez mais essa distância aumenta. Isso porque o Palmeiras revelou Hendrick e Estevão. O dia que o Palmeiras, esses moleques da base, e atualmente não tem cara igual,
o Flamengo vai sumir do mapa. Não dá pro Palmeiras fazer um jogador com essa bagagem, como o Flamengo tá tentando também. O Palmeiras é sempre aposta, é na xepa, vai contra, tem que subir a montanha. Eu fiquei extremamente irritado quando eu vejo esse tipo de contratação, seja no Corinthians, seja em algum rival, André. Comenta aí sobre Memphis Depay. Vai lá, André. Eu gosto assim, é um escárnio essa contratação. Me desculpa, só no Brasil acontece uma coisa dessa. O Corinthians tirou um jogador do Cuiabá, um dos principais jogadores do Cuiabá, e não pagou e está disputando palmo a palmo a Série B com o Cuiabá, e não pagou o jogador. O Corinthians está devendo parcela do Mateuzinho para o Flamengo. O Corinthians, o Rojas saiu do Corinthians, executou 40 milhões de reais na FIFA, e o Corinthians tem que pagar 40 milhões de reais à vista, por ter sido condenado por não ter pago o jogador. O Corinthians não paga ninguém. Como é que o Corinthians traz um jogador pagando 70 milhões de reais em 2 anos e meio, Lugol? Isso é um escárnio. Isso não devia nem ser comentado. Esse tipo de contratação é um tapa na cara, por exemplo, de nós, que nem o Palmeiras e o Flamengo, que conseguiram se organizar financeiramente, que conseguiram equacionar suas dívidas, que saíram da lama por conta própria, nunca favorecido por governo nenhum. Então, assim, Lugol, é uma vergonha a contratação de Depay. Uma vergonha. Ele gosta de ser chamado de Memphis, ele não gosta nem do sobrenome, porque parece que ele tem um problema familiar com o pai, uma série de coisas, ele gosta de ser chamado de Memphis. Tanto é que na Copa do Mundo ele jogou com o nome Memphis, o Depay ele não usa. Então, Lugol, eu não consigo nem comentar uma contratação dessa, porque eu acho um escárnio, e nisso eu dou toda a razão para a Leila. Clubes como o Palmeiras, como o Flamengo, que estão com suas contas em dia, que pagam os seus funcionários, que pagam os seus jogadores, que não é acionado em FIFA, passar por isso e um jogador desse vir. Agora, qual que é a garantia que o Corinthians deu para ele? Tem garantia bancária? Porque você imagina um jogador desse, tendo garantia bancária recebendo, e os demais do elenco não recebendo. Como é que vai ficar? Então, Lugol, eu, assim, sinceramente, não sei se é bom jogador, não acompanhei a carreira desse rapaz. Eu sei que é um holandês, que não é grande fazedor de gols, é um cara que parece que dá mais assistência do que gols, mas no futebol brasileiro, Lugol, quem tem um olho é rei. Agora, galera, é isso que tá rolando aí com os clubes, né? Ainda, até onde eu sei, o Depay ainda não foi oficializado, dizem que chega quarta, né? Não sei se vai chegar, sinceramente eu não sei. Eu ainda sempre, se tratando de futebol brasileiro, o histórico que tem, é sempre legal esperar para ver. Mas caso seja concretizado, vamos imaginar o Depay, o Martial e fora as outras contratações que já foram feitas no futebol, é disso aí que os vídeos têm dito. E vocês que vivem reclamando que falta algo no Palmeiras, não é possível que o torcedor palmeirense real mesmo, raiz, não estou falando nem o de verdade, mas aquele raiz que quer ver o Palmeiras cada vez mais forte, ele não esteja preocupado com o Mundial no ano que vem e não quisesse também ver o Palmeiras mais forte. Claro que tem tempo para isso, mas a gente imaginava que o ideal seria, nessa temporada, chegar os jogadores para a próxima. Então a gente está indo para o Mundial com o Maurício, que nunca jogou um Mundial de Clubes na vida dele. Então assim, eu não tô tão equivocado, certo? A gente está indo jogar o Mundial de Clubes com o Giai, que mal jogou Libertadores na vida dele. Jogou agora, com o São Lourenço. Então a gente tem uma série de contratações que foram feitas que, para mim, no meu ponto de vista, são incompatíveis com o momento. Incompatíveis com o momento. Aqui no Palmeiras vira piada qualquer coisa desse tipo aqui, ó. Esse jogador, ele tava, se não me engano, ele tava no Betis. Eu acho ele muito bom jogador. Vamos ver pra onde ele foi. Ele foi ganhar dinheiro. Por quê? Porque não veio propósito do futebol brasileiro. Se tivesse chegado, talvez ele viria aqui. Não sei, não dá pra saber. O Fekir. Se eu falo de Fekir no Palmeiras, vira piada. Um Fekir no Botafogo é bem-vindo, por exemplo. Um Fekir no Flamengo é bem-vindo. Aqui é piada. Então tá aí, né, meus amigos? Vocês acompanharam aí, né? Vocês viram aí que realmente o Flamengo é uma máquina infinita de fazer dinheiro, né? Enquanto o Palmeiras, no auge, né, ao qual ganhou ali o título brasileiro, ou seja, quando você ganha, né, um título importante, né, principalmente um nacional, a tendência, lógico, de vender ali muitas camisas, né? Você conseguir ali de fato, né, uma grana a mais pela visibilidade, exposição ali dos títulos esportivos. E no auge, o Palmeiras, segundo o próprio Alexandre Matos, que na época estava, né, no clube, chegou a vender um número recorde de 600 mil camisas, galera. Olha, no auge. Enquanto o Flamengo, no mesmo período, vendeu ali aproximadamente 2 milhões de camisas. Ou seja, cara,
é um abismo, né? É um número surreal. Surreal. Né? A gente tá falando do Flamengo ali sem ter vencido, né? O Nacional da época. Então hoje, né, o abismo financeiro entre Flamengo e os demais clubes do futebol brasileiro, ele está aumentando. E a tendência é que nos próximos anos aumente mais ainda, claro, se a gestão do Flamengo continuar, né, trabalhando de forma séria, né? Lógico, vai entrar aí uma nova gestão, né, uma nova diretoria, quem sabe, ou se permanecer também essa diretoria atual, mas com mudanças, porque a gente sabe que muitos membros que faziam parte dessa diretoria já saíram. Vai ter que trabalhar de forma séria. Se trabalhar de forma séria, o abismo continua aumentando. Agora, em relação às contratações do Corinthians, cara, é um tapa na cara de todos os torcedores do futebol brasileiro, principalmente, como falou muito bem o André, lá na bancada do Turma do Amendoim, de Flamengo e Palmeiras, que pagam as suas contas em dia. Cara, Flamengo e Palmeiras honram com seus compromissos e têm responsabilidade financeira. O Corinthians, vocês viram aí, deve a parcela do Mateuzinho, deve o Cuiabá sobre a contratação do Ranieri, deve, né, ainda a situação do Rojas que acionou a FIFA e mesmo assim tá contratando um jogador com salário astronômico, dando risada da cara de todos os credores. Sem contar, né, todos os empresários que o Corinthians deve e etc. Então isso daí realmente é um deboche. E eu vou falar pra você, se a CBF normalizar isso, a tendência é que clubes até menores do que o Corinthians comecem a fazer esse tipo de situação. Começa a contratar, dane-se, vou contratar várias estrelas, vou escrever eles e vou botar pra jogar, pagando ou não. Então a CBF tem que brecar isso. Como? Não autorizando, tá? A regularização do jogador. Ou seja, quando o Corinthians for lá entregar a documentação para a CBF para publicar no BID, que é o boletim interno, né, da CBF, a CBF fala assim: nós só vamos publicar, regularizar o jogador nas competições depois que você mostrar, né, a certificação que pagou os jogadores das contratações anteriores. É isso que tem que acontecer. E aí o Corinthians vai ter que se virar. E não só o Corinthians, mas todos os clubes que fizerem esse tipo de situação, comprar e não pagar. É isso que tem que se fazer, na minha opinião. Tá, galera? Então tá aí, né? Queria que vocês comentassem sobre esses assuntos, né? Colocasse aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Tamo junto? Daqui a pouco eu trago mais novidades aqui pra vocês, hein, galera? Fica ligado, tá bom? Sempre trazendo bons conteúdos aqui, bons cortes pra vocês, hein? Se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e deixa o seu like. Crédito pro meu amigo aí, Lugó, Turma do Amendoim, cara, gente boa. E também aí pro Fernando Insta Verde, os dois canais que vocês viram aqui, né, nesse vídeo. Tamo junto? Daqui a pouco, hein? Mais novidades. Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!